A paz, um bom domingo, um abençoado domingo a todos nós, uma semana abençoada para você e todos os seus, toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho em Romanos no capítulo 8, verso, eu vou ler de 1 a 9. Enquanto eu vou lendo, nós já podemos já meditando na palavra. A gente escuta muita gente falar assim, eu não consigo ler a Bíblia. E eu falo, tenha calma, vai lendo frase a frase, pede direção do Espírito Santo. Ele vai se revelar. A palavra revelada, a palavra rema, aqui vem direto do trono. E aqui, a palavra diz assim, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, ou seja, nós, porém, não somos controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Amém? Eu nunca costumo ler tantos versos, né? Numa única pregação, mas hoje Deus me deu para dar esse contexto inteiro de 1 a 9. Deixa eu te falar aqui algumas coisas que o apóstolo Paulo nos ensinou. Primeiro que o livro de Romanos, ele é lido como uma carta de salvação para nós. Aqui, nesse capítulo, o apóstolo Paulo nos fala de seguirmos as vontades de nossa carne e qual será o resultado. E por um acaso, o apóstolo Paulo estava errado? Quando você age por você, pelos seus impulsos, qual é a consequência? Eu digo para vocês porque eu digo por mim. Toda vez que eu não consultei Deus, toda vez que eu fui falar, eu faço, aconteço, é isso e aquilo, igual a molecada diz hoje em dia, deu ruim. E sempre dá ruim. Como nós sempre ensinamos aqui na igreja, a palavra é muito clara, que ela diz que quando você agrada a carne, você desagrada o Espírito. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Se nós não seguimos o Espírito Santo e agimos de acordo com a nossa vontade, acho que nós já sabemos qual será o resultado. Na minha vida, eu já falei isso, é assim. Só que muitas vezes a gente faz de acordo com a nossa vontade. E aí depois a gente lembra de orar. Não é isso? Você dá o passo, você compra um negócio, você começa um relacionamento e depois você fala assim, não, eu vou orar. Às vezes você se engana, fala, foi Deus que me deu. E muitas vezes, infelizmente, quando vem uma falência de uma empresa ou algo parecido, ou uma situação bem opressa na vida da pessoa que vem conversar comigo, assim, pastor, Deus me deu essa bênção e aí tornou maldição. Aí eu pergunto, sinceramente, senta aqui comigo, querido, Deus te deu essa bênção? Deu. Você orou antes? Você abriu um jejum? Você consultou a Deus? Em que momento que você orou? Qual foi a forma que Deus te falou? Não, pastor, Deus tem promessa na minha vida e eu fui. Então, às vezes, a gente
não quer escutar a palavra de Deus e quer que Deus esteja em concordância com o nosso desejo. É natural. O que a gente precisa fazer é viajar, vigiar para que a gente não caia em pecado, para que a gente não viaje nos nossos pensamentos. A gente tem que orar para que os nossos pensamentos eles estejam alinhados com o pensamento de Deus. Os nossos desejos, as nossas vontades estejam alinhadas. E o dia que elas não estiverem alinhadas, que prevaleça a vontade e o desejo de Deus sobre as nossas vidas. Porque a palavra diz que a vontade de Deus é perfeita e é agradável. A palavra diz que Deus se agrada em nos dar. A palavra de Deus diz que Ele nos dá muito mais do que pensamos ou do que imaginamos. Então, se nós tivermos o coração voltado a Deus, se nós tivermos a nossa vontade voltada ao Espírito Santo e deixar Ele conduzir, é o plano perfeito. Não dá errado, porque esse plano é dirigido por Deus. E essa é a diferença. Quando Deus envia seu Filho, foi para nos livrarmos da condenação do pecado que havia sobre nós. Nós temos o pecado adâmico, fazendo com que os que estão em Cristo não precisem temer mais a condenação do pecado. Jesus Cristo levou sobre si esse jugo. Veja, deixa eu falar uma coisa. Eu vou repetir e quero que você preste atenção nessa minha última frase que eu vou falar agora. Ó. Fazendo com que estão em Cristo não precisem temer mais a condenação do pecado. Ele levou sobre si este jugo. Olha essa frase agora. Ó. O que não significa que estamos salvos e podemos pecar à vontade. Cuidado. Ah, pastor, eu aceitei Jesus, eu desci as águas do batismo, eu já estou salvo. E Deus, como é misericordioso, Ele não me condena. Eu já aceitei Ele, já me batizei. Tem denominações que explicam isso. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, no final da semana, falou assim, Deus é bom, eu aceitei Jesus. Ele não vai me condenar. Eu reconheço Ele e eu já estou a salvo. Cuidado, cuidado, que para você cair basta estar de pé. Em Gálatas, a Bíblia inteira diz várias coisas que você não herdará o reino dos céus. Não é por causa disso que você está salvo. Ele nos livrou da condenação de morte, do pecado, mas você precisa seguir a Jesus. É exatamente o contrário que a palavra nos diz. A palavra diz assim, ó, se agradarmos a carne, pecaremos e desagradaremos o Espírito. Como é que você pode já estar salvo e começa a agradar a carne? Entra promiscuidade, prostituição e N coisas. Como é que você pode garantir a sua salvação? No verso 13, nesse mesmo capítulo de Romanos 8, ele diz que o salário do pecado é a morte. Cuidado! Você pode ter aceitado Jesus, ter reconhecido Ele como o único Senhor e Salvador. Você pode descer as águas do batismo, mas se nas águas do batismo, se na sua conversão você verdadeiramente não se converter, só se convencer, não mudar seus velhos hábitos, suas velhas práticas, continuar pecando, tome cuidado. A Bíblia diz que você não herdará o reino dos céus. Você consegue entender isso? Está bem claro. Nós temos que seguir o desejo do nosso coração ou a vontade de Deus para as nossas vidas. Ou a gente segue agradando a carne, agradando o ser humano, agradando o próximo, fazendo média com todo mundo, ou a gente agrada a Deus. A carta de Paulo aos Romanos nos explica que nós temos que agradar a Deus. Que nós devemos seguir o Espírito, agradar o Espírito Santo de Deus. Que toda vez que nós agradarmos a carne, nós pecaremos. E o salário do pecado é a morte. O capítulo 8 de Romanos, que Deus nos traz aqui hoje, ele é um decreto de bênção nas nossas vidas. A palavra diz que o Espírito Santo habita em nós.
Já imaginou isso? Nós somos o templo do Espírito Santo. Você consegue viver isso? Você consegue entender isso? Nós precisamos lembrar disso o tempo inteiro. Se o Espírito Santo habita em nós, o pecado não pode habitar. Deixa eu te falar uma coisa. Parece uma coisa tão simples, né? O Espírito Santo habita em mim. Se ele habita, o pecado não pode habitar. Sim, é claro. É fácil nós entendermos. Nós precisamos viver isso. Apesar de parecer muito simples, muitas vezes a gente não consegue viver. Aí já agimos de acordo, sabe com o quê? Com a nossa vontade. Não é mesmo? Ou será que isso só acontece comigo? Às vezes você vê uma situação, já quer colocar a mão, já quer fazer, já quer acontecer, já não sei o quê, e você nem aquieta o teu coração, nem ora a Deus. Não é assim? Aí você começa um relacionamento, você conheceu a pessoa, você nunca colocou o joelho no chão e falou: pai, essa é a pessoa que o senhor tem para mim? Às vezes conversa com uma pessoa e você, vamos fazer essa sociedade, vamos fazer isso, vamos ficar milionário, vamos lá. Aí você já, é um bom negócio. Ei, eu já fiz isso. Eu já fiz aliança errada. Agora, Deus foi misericordioso comigo, que Ele alivia, muitas vezes, quando você reconhece o erro, e você se arrepende. Deus entra com a sua misericórdia e alivia o preço do teu erro. Quando eu fiz uma aliança errada, no CNPJ, numa abertura de uma empresa, eu não consultei a Deus. Eu fiz com pessoas que eram famosas, que eram boas, competentes, mas aliançadas, uma aliançada totalmente errada, a outra, eu não vou aqui falar mal de ninguém. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei 1 ano em sociedade. Não entrou um cliente, não entrou um dinheiro. Foi 1 ano de experiência. E quando eu reconheci no meio do caminho, eu verdadeiramente me arrependi e pedi perdão a Deus. E depois eu reconstruí o tempo perdido, o dinheiro perdido, pela graça e misericórdia de Deus. Mas em nenhum momento, estou falando de mim, tá? Não estou acusando ninguém aqui. Em nenhum momento eu já era convertido, bem convertido. Me empolguei numa sociedade. Em nenhum momento eu consultei a Deus. Você consegue entender que quando a gente age pela nossa vontade, dá ruim? Quando a gente agrada a nossa carne, dá ruim. Mas eu não consultei a Deus e deu certo. Ok, estava dentro do plano de Deus. Você deu sorte, é diferente. Ou então, pelo teu coração, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ele pôs a mão e seguiu. A graça de Deus fez com que amenizasse bem o meu prejuízo, não tivesse danos. Poderia ter sido bem diferente. Vou falar para vocês por mim, tá bom? Se eu deixar o comando da minha vida, eu, Manuel Júnior, se eu deixar o comando da minha vida nas minhas mãos, para atingir as minhas vontades, eu não tenho dúvida que eu vou quebrar a cara. Não tenho dúvida. Eu não sei você, mas para mim vai ficar uma coisa bem ruim. O pecado, ele é a transgressão da lei e da vontade de Deus. E, portanto, o pecado é irreconciliável com Deus. E nós vamos ver isso no verso de 6 a 8. Se você ver o que nós acabamos de ler, você vê que não há conciliação entre o pecado e Deus. Jesus, quando nos libertou do poder do pecado, ele nos capacitou a agradar a Deus. Ele diz: deixarei sobre vós o meu Espírito Santo, o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo Consolador habita entre nós. Ele deixou. E já eu vou encerrar
hoje numa palavra curta, porque é dia de nós ceiarmos, é dia de nós renovarmos a aliança com o Senhor. E eu queria que, pastor, hoje você está sendo repetitivo, já falou 3 vezes, vamos falar 4, 5. O que agrada a carne não agrada ao Espírito. Se o Espírito Santo não tiver no comando da sua vida, você não poderá ter as bênçãos de Deus. Você está indo para o matadouro. Vai agradando a tua carne, vai agradando a tua carne, vai agradando os desejos do seu coração, vai agradando a tua carne. E você conhecerá o preço do pecado. Enquanto se você agradar a Deus, agradar o Espírito, orar, vigiar, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, você estará no caminho da salvação. Pastor, mas eu vou ser condenado? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que acontecerá na tua vida no dia do juízo. O que eu sei, e não tenho dúvida disso, é que a palavra diz que hoje Jesus Cristo é o nosso Pai. É o meu e é o teu. Clama a Ele. As profecias na Bíblia diz: se arrependam dos maus caminhos e se endireite no caminho de Deus. Nós temos que aproveitar enquanto é tempo. Nós temos que fazer esse conserto, e eu não sei porque que eu estou dizendo isso, mas você sabe. Nós temos que fazer esse conserto com Deus e esse alinhamento com Deus. Enquanto Deus é nosso Pai, enquanto Ele é nosso amigo. Porque a palavra diz que Ele voltará. Só que quando Ele voltar, Ele voltará como um justo juiz. Aí é tarde. Ah, mas eu só vou dar uma escapadinha ali. Cuidado. Se você estiver no meio da escapadinha, se Jesus voltar, a palavra diz que você fica. E é isso que você precisa entender. Nós temos 2 opções. Já eu encerro. Nós temos 2 opções de viver as nossas vidas. A primeira é viver sob o domínio da natureza humana de Adão. Nossa natureza adâmica. Nossa natureza de carne, de vontade própria. Ou a segunda opção, que é viver sob o domínio do Espírito Santo. E aí eu te pergunto, qual você escolhe? Se Jesus Cristo hoje sentasse aqui, ó, senta aqui do meu lado, Pai, e chegasse para você e falasse assim: ei, querido, ei, querida, ei, Fernando César, Natal, Eliel, Cida, Cris, tem uma pergunta para te fazer. Você quer viver sob o domínio da sua natureza ou sobre a minha natureza? E se a gente está aqui hoje reunido nesse frio de São Paulo, em pleno domingo, é porque você crê em Jesus. Não é verdade? É porque você crê na palavra. Então a reflexão que nós temos que fazer é a seguinte: por que você não deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida? Se Jesus fizer essa pergunta e falar assim: não, Senhor, é pelo Senhor. Você concorda comigo? Se é pelo Senhor, por que a gente não deixa, então, Ele conduzir? Por que a gente fica retendo as decisões sem consultar a Deus? Deixa eu te falar. E aí eu vou encerrar. Nós vamos depois orar, segundo os pés, você vai louvar mais. E nós vamos fazer aquilo que Ele mandou. Ceiar em memória dEle. Se você escolher o domínio da sua natureza humana, deixa eu falar uma coisa para você. A natureza pecaminosa de Adão te levará a agradar os desejos e vontades da carne, de agradar a si mesmo e a pecar à vontade. Eu vou te repetir isso. A natureza pecaminosa de Adão te levará a agradar os desejos e vontades da carne, de agradar a si mesmo e a pecar à vontade. Isso te levará a pecar. É a palavra que diz, não sou eu.
E a palavra diz que o preço, o salário do pecado é a morte. Mas se você escolher a opção 2 na tua vida e viver sob o domínio do Espírito Santo, é você deixar ele dirigir a tua vida. Agora, deixa eu te falar uma coisa, para você entender de uma vez por todas. Vou deixar o Espírito Santo agir na minha vida e eu já estou salvo. Deixa eu te falar. O Espírito Santo, ele não tira a iniciativa humana. Ele nem possibilita que os cristãos pequem. Você consegue entender isso? Nós temos o nosso livre-arbítrio. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Mas, preste atenção, mas, com a influência suprema em nossas vidas, o Espírito Santo possibilita que resistamos ao contínuo poder do pecado. Entendeu? Se nós deixarmos o Espírito Santo guiar as nossas vidas, nós iremos em direção a Deus e não ao pecado, e não ao retrocesso. Não é porque você tem Espírito Santo que você não peca. Ei, a Bíblia diz que você é pecador. Quando eu vou subir no púlpito, eu falo, está subindo um pecador. Se eu não tomar banho, eu fico mal cheiroso, igual aqueles que não tomam banho. Eu cheiro mal. Quando eu morrer, eu vou apodrecer, a carne vai apodrecer. Nós não, né? Nós seremos arrebatados, Jesus está voltando. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, a Bíblia diz que nós somos pecadores. Mas, pastor, então se eu tenho Espírito Santo, eu vou pecar? Vai, por quê? Porque você tem um livre-arbítrio. Vai porque o Espírito Santo ele não vai te impossibilitar a fazer o erro. Mas se você consultar a Deus e obedecê-lo, você não vai errar. Se você consultar a Deus e seguir, você não vai errar. Pastor, você está querendo me dizer, então, que tudo eu devo consultar a Deus? Tô. Você faz isso? Geralmente, sim. Às vezes eu esqueço. Não sou hipócrita. Às vezes eu esqueço. Sabe quando eu sei que eu esqueço? Porque o negócio deu ruim. Dá errado, eu falo, ai, caramba, por que eu não orei? Às vezes, durante o dia, o Espírito Santo me incomoda, eu falo, pai, eu fiz isso daqui, eu dei esse passo, me perdoa. E aí eu corro atrás. Aí eu abro o jejum, vou clamando, vou pedindo, falo, pai, me perdoa. Mas eu não dou a autoria dos meus erros a Deus. Dê a autoria dos seus erros ao autor do erro, que é você. Quando eu digo isso, que eu falo que nosso pior inimigo está logo quando a gente acorda, quando a gente vai para o banheiro e olha no espelho. Você está olhando para o seu pior inimigo. Nós mesmos nos derrubamos. O Espírito Santo de Deus acalenta, aquece nossos corações e nos dá a direção. Nós precisamos seguir essa direção. Amém? Você precisa seguir a direção do Espírito Santo de Deus para que você possa resistir ao pecado. Ei, pare de fazer média com os outros. Agrade a Deus. Você não tem que agradar a ninguém. Você tem que ter paz, misericórdia e amor. Mas você não tem que agradar a ninguém, a não ser a Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente.